Continuando o estudo aqui da Rerum Novarum, doutrina social da Igreja, nas intervenções do Estado se colocam, a Rerum Novarum coloca 3 casos muito interessantes e muito específicos. Fala das greves, das condições de trabalho e do salário. Então, são coisas muito específicas, né? E é uma doutrina que, naturalmente, aperfeiçoou-se no decorrer dos tempos, mas é válida com seus aperfeiçoamentos nos dias de hoje. Com relação à greve, a Rerum Novarum diz basicamente 3 coisas. A primeira coisa, muitas vezes o trabalho é de tal maneira desumano que justifica a formação, a luta pela melhoria através de greves. Mas nós sabemos pela doutrina da Igreja que as greves, ainda que são justificadas como última instância, quando não há mais outra forma de negociação. Ou seja, deve-se negociar. Quando não se cede do outro lado, de forma alguma, justifica-se a greve. Porém, há uma outra coisa que diz que a greve, ela sempre causa danos muito grandes, tanto aos trabalhadores, como aos patrões e também para a sociedade. Então, este é o segundo ponto. Para dizer, a greve deve ser evitada. E o terceiro ponto que eu acho muito interessante colocado, a intervenção do Estado. Na verdade, a Rerum Novarum fala desses 2 pontos para chegar ao terceiro. Aí a necessidade de intervenção do Estado. Mas que tipo de intervenção diz? Para que as pessoas não achem que eu estou inventando, ele diz assim: o remédio, portanto, nesta parte, mais eficaz e salutar é prevenir o mal com a autoridade das leis e impedir a explosão da greve, removendo a tempo as causas de que se prevê que hão de nascer os conflitos entre operários e patrões. Então vejam bem que interessante. Ele diz que o Estado deve intervir para, através de leis, colocar uma situação de condições de trabalho dignas, favoráveis, para que os operários não se sintam naquele peso, naquela escravidão do trabalho. E por isso mesmo, além das condições, vai falar depois, em seguida, sobre o salário, para que o Estado procure remover aquelas causas que dão origem aos conflitos trabalhistas. Agora, aqui é uma observação que não é da Rerum Novarum, mas da nossa realidade. Não se justifica a chamada greve política, quando você faz greve por causa de partidos políticos, ou para derrubar governo, ou para manter governo no poder. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: quando o seu governo, o seu partido está no poder, aí os operários sofrem as piores privações, mas não fazem nada. Agora, quando é o partido adversário, aí faz greve todo dia, para desestabilizar a sociedade. Isso não é péssimo, né? Não é assim, a greve não foi feita para isso. Bom, antes de entrar para a segunda parte, que são as condições de trabalho, então vamos ver mais uma vez a fala do César Domingos sobre esta JUTRAC, né? Juventude Trabalhista Católica. Vamos conferir. Hoje o grupo ele é mais eclético, né? Entendo que no início do trabalho realmente participavam mais a classe operária, né? Os filhos dos operários e assim. Só que hoje o apelo hoje ele é diferente. O jovem hoje ele espera, né? Uma atitude diferente do grupo que o acolhe. Nós temos vários grupos aqui dentro, pessoas, classe operária, só estudante. Hoje tem muito jovem só estudante que está se preparando para o mercado de trabalho, né? Que ainda não trabalha, mas estão se preparando. Nós temos
de idade variada, de jovem de 18 anos até de 80 que participam com a gente. Então a gente tem um público diferente. Então nós temos que fazer nosso trabalho de uma forma que atenda a todos, né? Mas a palavra de Deus, ela é tão aberta que para ela não importa a idade. Hoje nós temos todo esse tipo de pessoa, de profissional, seja de já grandes graduações, né? Há pessoas que ainda estão se preparando, se alfabetizando, e espaço para todo mundo tem. Pronunciaste meu nome lá na praia, eu larguei o meu barco. Pois é. E aí, a segunda intervenção do Estado deve ser com relação às condições de trabalho. Aí o Papa desenvolve muito, porque o que afetava na época, e ainda algumas vezes afeta hoje, né? Nós, de vez em quando, descobrimos que ainda hoje há trabalho escravo, né? Então, ele bate muito nesse aspecto, ou seja, o ser humano deve ser respeitado na sua natureza e na sua dignidade. Que são condições de trabalho que o Estado deve intervir, marcar as horas, a idade para trabalhar, as horas, marcar o descanso remunerado, as férias. Nada disso havia naquela época, gente. Isso é muito interessante a gente perceber. A gente sempre pensa que sempre foi assim. Não, não é assim. Não era assim. Não havia repouso remunerado, não havia férias remuneradas, não havia as coisas mínimas para uma dignidade. Se trabalhava, não havia horário, não havia hora de trabalho. Então, tudo isso aqui, o número 56, nas condições de trabalho, 57, 58, 59, nesses parágrafos, a Rerum Novarum vai determinando, ou seja, a natureza humana, ela não deve ser respeitada. Diz assim exatamente: não deve, portanto, o trabalho prolongar-se por mais tempo do que as forças permitem. Né? Não é justo nem humano exigir do homem tanto trabalho a ponto de fazer, pelo excesso de fadiga, embrutecer o espírito e enfraquecer o corpo. Muito bem feito. E o Papa insiste também no dia do domingo, na santificação do dia do Senhor como um mandamento bíblico e que deve ser respeitado religiosamente para que um dia na semana o trabalhador possa estar com a sua família, possa participar dos atos de religião, do culto, da missa, enfim, que ele tenha esses direitos que são assegurados não só pelas Sagradas Escrituras, pela revelação bíblica, mas são direitos que lhe são inerentes e naturais. E, por fim, a questão do salário. Qual é exatamente a orientação que a Rerum Novarum dá para o salário? A orientação é salário justo. Salário justo não significa simplesmente aquele salário que é capaz de prover as necessidades básicas. Não, é mais do que isso. Aqui diz, vamos ver se aqui diz exatamente, achei. O salário não deve ser insuficiente e deve assegurar a subsistência do operário sóbrio e honrado. Ou seja, não basta satisfazer comida e moradia, só isso não. Tem que ser honrado. Por exemplo, a pessoa tem que ter direito ao lazer, tem que ter direito à cultura, tem que ter direito a uma dignidade de vida, tem que ter direito a se locomover de maneira razoavelmente boa. Aí a gente vê que a Rerum Novarum está muito atualizada, ela está muito atual. E no caso brasileiro, nós nem chegamos àquilo que a Rerum Novarum pedia há não sei quantos anos atrás. Pelo menos acho que um século. Não chegou ainda.
o salário nosso não dá para promover sequer necessidades básicas, quanto mais a justiça, a honradez, a dignidade de vida. É necessário que se repense, portanto, e o Estado possa realmente perceber qual deve ser o salário, porque no Brasil o salário mínimo é estabelecido pelo Estado exatamente por causa das condições ruins de salário que existe no país. A maior parte dos países desenvolvidos, o salário não é estabelecido pelo governo. O salário mínimo que existe lá é o salário mínimo que a própria negociação e em empresa e trabalhador. Por exemplo, a maior parte dos países europeus, no salário mínimo, aqueles de meia condição, digamos assim, não são milionários, né, como Alemanha, etc., o salário 1.000 euros. Em alguns lugares onde o custo de vida é menor, pode chegar a 500 a 800 euros, mas 500 euros corresponde no Brasil quase 2.000 e poucos reais. 500 euros é só multiplicar por 4 e mais um pouquinho. Então, 2.000 e poucos reais. Ou seja, o nosso salário tem que aumentar um pouco para que haja condições de vida digna para as pessoas que trabalham. É claro que existem hoje outras coisas que se acrescentam e por isso compensa o fato de se estabelecer um salário assim tão mínimo. Na verdade, no próprio Brasil, quase ninguém mais ganha o salário mínimo, todos ganham acima. Voltamos daqui a pouco para continuar a refletir a partir da Rerum Novarum.